Seria o fim ou a redução drástica dos financiamentos de imóvel usado dentro do programa Minha Casa Minha Vida em 2024? Então, nesse vídeo aqui, tu vai entender o que ficou definido na última reunião do Conselho Curador do FGTS sobre os imóveis usados e vai entender também por que isso está acontecendo e a partir disso, se tu é do mercado imobiliário, se tu é corretor, se tu é dono de imobiliária, se tu é correspondente bancário, tu tem que estar atento a essas mudanças, possíveis mudanças e esses cenários para saber aonde tu vai investir os teus anúncios e tua energia. Se daqui a pouco tiver uma crise de crédito, né, nos imóveis usados em uma região ou outra, tu tem que estar sabendo. Então, esse vídeo aqui eu vou te dizer o que aconteceu na última reunião do conselho e o que a gente vai ter aí para 2024. Fica atento, já aproveita. Se tu ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo, já se inscreve no canal, porque aqui eu trago toda semana esses conteúdos que são mais longos, onde eu consigo passar para vocês com clareza o que vai acontecer nos próximos dias e te dar dicas e também muita ferramenta para te vender mais todos os dias. Bom, vamos lá. O que a gente tem na reunião do Conselho Curador? Que o Conselho Curador é quem define, na verdade, como vão ser regulados e quanto de dinheiro vai ter lá do Fundo de Garantia para os programas habitacionais. Então, primeiro vocês têm que entender que a gente tinha previsto do ano passado para esse 105 bilhões para imóveis novos e para imóveis usados, para toda a cadeia do programa Minha Casa Minha Vida. E aí a gente chega em meados de julho com uma contratação superior a 70 bilhões. Então, vamos parar agora e pensar aqui comigo. Se julho, que é metade do ano, né? Passou 6 meses agora, na gravação desse vídeo, a gente contratou 70 bilhões, se seguir do mesmo ritmo, quanto que a gente chega no final do ano? Mais ou menos 140 bilhões. Só que a gente tem só 105 para gastar. O que se faz nesse caso? Ou pede mais dinheiro, ou tem que reduzir contratação. Então vamos prestar atenção aqui no que já foi feito e o que pretende se fazer para te saber aonde colocar o teu dinheiro, onde colocar teus anúncios e a tua energia de venda, certo? O que acontece? Para quem é meu aluno do Financiamento Pro, inclusive eu vou deixar a lista de espera aqui de baixo, a gente já falou sobre isso na aula ao vivo, para vocês poderem colocar suas energias. Agora, se tu não é aluno ainda, entra na fila de espera que os maiores players do Brasil em crédito e vendas estão lá dentro. Ó, o que a gente teve na última reunião do conselho? Eles viram que, se continuar do jeito que está, chegaria a 140 bilhões. Foi pedido um aumento de orçamento e chegaram à conclusão que vai ser aumentado entre 20 e 25 bilhões. Aí estão negociando em torno de 23 bilhões. Então, 105 mais 23, a gente ainda teria faltando 12 bi. E aí, sempre que falta dinheiro, alguém tem que sair perdendo. E quando a gente fala de mercado imobiliário, normalmente as construtoras, os imóveis novos, eles têm preferência. Por quê? Porque a cadeia, né, do Ministério lá do Trabalho, do Emprego, diz que os imóveis novos acabam gerando mais empregos, né? Porque é um ciclo da construção civil. Então, normalmente, quando falta recurso, vai faltar primeiro para os usados. Mas vamos entender melhor. Houve a suplementação, vai acontecer a suplementação, ainda vai faltar dinheiro. Pensa comigo, o que aconteceu nos últimos anos que levou a esse aumento? Porque a gente teve um aumento aí da participação dos imóveis usados. Até vou deixar aqui um aumento dos usados. A gente teve que em 22 e 23 os imóveis usados aumentaram muito, com uma participação de quase 30% dentro do programa, coisa que antes era 15%, menos do que isso até. Ou seja, consegue perceber que dobrou a participação de imóveis usados no programa? Dobrou. Por quê? Porque a gente teve um aumento aí para todas as faixas até 350 mil. A gente teve aumento do subsídio em 2023 também para os imóveis usados. Eles começaram a ganhar um subsídio muito parecido com o imóvel novo. Depois reduziu um pouquinho. Mas se a gente for ver 3 anos atrás, os imóveis usados mal ganhavam subsídio. E agora ganha. Então, houve por parte do governo, sim, um aumento na demanda dos imóveis usados. E agora eles querem o quê? Voltar atrás. Então, o Conselho Curador, junto com o Ministério do Trabalho e o Ministério das Cidades, estavam na reunião e até, isso é uma coisa que parece até engraçado como a comunicação às vezes é um pouco falha, mas o Conselho Curador, então, pediu para ser votado aí a redução dos imóveis usados, e eu vou dizer como
que eles pretendem reduzir isso. Só que no meio da reunião, quando dá essa proposta de votação, eles pedem para adiar a votação e o Ministério das Cidades, o ministro das Cidades, já estava com essa pauta. Essa pauta já estava sendo analisada há mais de mês e, inclusive, por instrução normativa, já está sendo redigida. Olha só, já está sendo redigida como que vão reduzir aí esses imóveis usados. O Conselho Curador não gostou muito, porque ele disse que isso é um âmbito do Conselho e não por instrução normativa, não tinha que vir do Ministério, é o Conselho Curador que define aonde vai ser investido o dinheiro, mas aí eles estão nesse impasse e o que deve acontecer? Primeiro, deve haver o suplemento de verba e aí não ficar tão distoante aqueles 140 bilhões dos 105 que a gente tem agora. Então deve ficar próximo. Mas estão estudando 3 propostas. Presta atenção nisso aqui. Se tu é meu aluno, tu já viu na aula ao vivo. Se tu não é meu aluno, presta atenção aqui, te inscreve na lista de espera, porque lá tu vai receber isso aqui tudo antes, porque lá tu vai te tornar um especialista e vai vender muito, muito, muito mais, como acontece todos os dias, um aluno meu fecha negócio. Vamos lá, 3 coisas, o que pode acontecer? Primeiro, redução da cota de financiamento, que já reduziu esse ano no faixa 3 do programa. Tudo que eu estou falando aqui, eles estão visando redução sempre no faixa 3. Que é os imóveis até 350 mil, e quem ganha mais do que 4.400 até 8 mil reais. Quem ganha menos do que isso, provavelmente não haja alteração. Então, o que pode acontecer? A cota de financiamento, que hoje, em parte do país, é 80%, 75% e 70%, dependendo da renda, tá? Sul e Sudeste tem essas categorias, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não tem. Pode ser que isso se estenda para todo o país, nos imóveis usados. E também pode ser que ainda reduzam mais a cota de financiamento nos imóveis usados. Essa é uma proposta. Segunda proposta, para reduzir aí a contratação nos imóveis usados, pode ser, então, que, além disso, aumente um pouco a taxa de juros, porque a taxa de juros do novo e do usado, elas são exatamente iguais, certo? Dentro do Minha Casa Minha Vida, se tu compra um imóvel novo, a taxa de juros é uma, se tu compra um imóvel usado, a taxa de juros é a mesma. E aí, até uma fala que me marcou muito na última reunião do conselho, de um conselheiro, ele falou que isso era uma anomalia, que não poderia ser iguais às taxas de juros. Eu atuo muito com imóveis usados, e aí a opinião do Murilo aqui, porque eu sou formador de opinião, mas eu posso dar minha opinião também. Minha opinião é que a cadeia dos usados, ela sim movimenta muito o mercado, muito. O cara vende um imóvel usado, esse dinheiro entra naquela cidade, ele distribui dinheiro comprando outro, construindo, fazendo outras coisas. Então, eu sou sim muito a favor que o usado permaneça, né? Se tem demanda pelo usado, é porque realmente tinha gente querendo comprar aqueles imóveis. E isso movimenta a economia. Então, para mim, uma suplementação maior seria o ideal. Como a gente não sabe como é que vai proceder, a segunda proposta seria aumento da taxa de juros no usado, né? Que para mim, o aumento da taxa de juros no usado, ela ainda é menos pior do que a redução da cota, né? Então, o aumento da taxa de juros seria uma opção. E a terceira e última opção para o imóvel usado seria aí uma possibilidade de parar com os financiamentos quando acabar o dinheiro. Chega lá no final do dinheiro previsto, acabou. O que vocês têm que tirar daqui? Já está para acontecer mudanças, né? Então, tu que está aqui no meu canal, que está sempre atualizado, que me acompanha, que é meu aluno, né? Se não é, fila de espera aqui embaixo, tá sempre na frente. O que vocês tiram daqui? Tudo isso vai para o faixa 3. Tudo isso para o faixa 3. Faixa 2 não mexe. Então, a primeira dica é, talvez tu tenha que olhar para o faixa 2, sendo até 4.400. Segunda dica, fica atento a essas mudanças, porque normalmente eles dão um prazo de adequação. Então, os processos em andamento devem seguir o prazo de adequação para não sofrerem esse impacto. Normalmente eles dão aí 15 dias, 30 dias. E não é nada definitivo, né? Pode ser que no orçamento do ano que vem aconteça, sim, um suplemento, um aumento. O que a gente precisa fazer é, com os órgãos, entender qual a melhor dinâmica, qual o melhor formato para redistribuir esses recursos entre novo e usado. Mas o que tem que ficar na cabeça é, a gente teve um aumento significativo. O quadro que eu botei aqui, vocês podem até tirar print, voltar lá no início do vídeo e tirar print, mostra o quanto o imóvel usado subiu de contratação. Então, não é que tem menos dinheiro, é que a gente emprestou muito mais. Ou seja, a gente está com o mercado imobiliário pujante também no imóvel usado, assim como era muito no novo. Então, isso é um sinal bom para o mercado imobiliário.
quando a gente tem notícias ruins como essa, normalmente a gente tende a ficar cabisbaixo e puta merda, né? O que tá acontecendo? Mas, pessoal, entendam que isso aqui está se dando porque a gente contratou muito além da conta. É um sinal muito bom para o mercado imobiliário e esperamos que o governo não queira frear isso, né? Porque o mercado imobiliário gira essa roda. Então, tu que está comigo, que quer estar mais próximo, que é meu aluno, a gente discute isso todos os meses nas aulas ao vivo, nos webinários, e tu não pode deixar de me acompanhar. Se não curtiu ainda o vídeo, curte. Se não entrou na lista de espera, entre, porque esse assunto aqui e os assuntos sobre crédito são essenciais na cadeia para te vender mais imóveis. Então, muito obrigado pela participação de vocês.